Vamos a mais um clube de leitura da Bíblia, então. Sofonias, capítulo 1, versículo 1. Nós lemos já, mas vamos anotar do lado aí do versículo 1. Profecia de Sofonias no tempo de Josias, ok? Versículo 2. Versículo 2, vamos ler. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Sublinha essa frase. Sublinha essa frase aí. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Diz o Senhor. Versículo 3. Consumirei as pessoas e os animais. Consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios. E exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Pode sublinhar isso, ó. As ofensas com os ímpios e depois, e exterminarei os seres humanos da face da terra. Pode sublinhar isso. Eu sei que cada um tem uma versão diferente aí, mas sublinha aquilo que é semelhante a essa frase que eu falei ali no final do versículo 3. Ok? Vamos continuar. Versículo 4 ainda. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Sublinha, ó, estenderei a mão contra Judá. Sublinha essa frase. Estenderei a mão contra Judá. Sublinha isso. E contra todos os moradores de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal. Sublinha isso. O resto de Baal. O resto de Baal. E a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Sublinha a palavra ídolos. Sublinha a palavra ídolos. Agora vamos anotar. Ao lado do versículo 3 e 4. Ao lado do versículo 3 e 4, anotem aí, ó. Deus diz que destruirá todas as nações até Judá. Deus diz que destruirá todas as nações até Judá. Deus diz que destruirá todas as nações até Judá. Deus diz que destruirá todas as nações até Judá. Quem está na live não se assusta, não me abandona, é a palavra de Deus. Mas isso é bem comum na época dos profetas ali, Deus trazer palavras duras, porque era direcionado a um povo que infelizmente estava desobedecendo muito a Deus, ok? Mas é isso aí. Ler Bíblia é isso, é ler sem selecionar textos, é ler os livros completos, ler o que Deus está falando como um todo, ok? Então continua acompanhando aí. Versículo 5 diz assim: exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu. Sublinha essa frase, adoram o exército do céu, ok? Isso aqui é uma referência a homens que adoravam as estrelas, viu? Adoram o exército do céu, sublinha isso. E os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Sublinha isso, ó. Adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Sublinha isso. Sublinha essa frase. Final do versículo 5. Versículo 6. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor. Sublinha isso, ó. Os que deixam de seguir o Senhor e os que buscam e os que não buscam o Senhor. Sublinha isso. Nem perguntam por ele. Vamos anotar ao lado do versículo 5 e 6. Sofonias capítulo 1, versículo 5 e 6. Vamos anotar aí ao lado. Vamos anotar então, vamos anotar ao lado do versículo 5 e 6. Deus eliminará os idólatras, os desviados e os céticos. Anota aí. Deus eliminará os idólatras. Deus eliminará os idólatras, vírgula, os desviados e os céticos. Deus eliminará os idólatras, os desviados e os céticos. Então, ao lado do versículo 5 e 6, Deus eliminará os idólatras, os desviados e os céticos. Vamos seguir.
Versículo 7, Sofonias capítulo 1, versículo 7. Vamos seguir a leitura. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Sublinha até aqui o versículo 7. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Sublinha isso. E eu peço que vocês circulem aquela parte que fala o dia do Senhor, tá? Circula essa parte, o dia do Senhor. Lembrando, né, que essa é uma característica dos livros proféticos, tanto menores quanto maiores. Quando fala o dia do Senhor, está falando de um dia específico de juízo, né, sobre aquela geração, ok? Mas também o dia do Senhor é uma referência ao fim dos tempos, tá? Que vai se cumprir ainda em Apocalipse, tá? Então é um texto que tem dupla aplicação. É para aquela geração, mas também para o fim dos tempos. Vamos seguir? O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades. Sublinha isso, ó. Hei de castigar as autoridades. Sublinha isso. Hei de castigar as autoridades. Seguindo, e os filhos do rei, e todos os que se vestem como estrangeiros. Sublinha isso. E todos os que se vestem como estrangeiros. Sublinha isso também. Todos os que se vestem como estrangeiros. Sublinha isso. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos. Sublinha a palavra ídolos. Ídolos. Sublinha ídolos. E enchem de violência e engano. Sublinha violência e engano. Sublinha isso. A casa dos seus senhores. Agora vamos anotar ao lado do versículo 7 até o 9. Anota assim, ó. No dia do Senhor, castigará idólatras e autoridades corruptas. No dia do Senhor, castigará idólatras e autoridades corruptas. No dia do Senhor, castigará idólatras e autoridades corruptas. Estamos em Sofonias, capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Anota ao ladinho. No dia do Senhor, castigará idólatras e autoridades corruptas. No dia do Senhor, castigará idólatras e autoridades corruptas. Versículo 10. Vamos seguir. Versículo 10. Naquele dia, circula essa parte. Naquele dia. Porque sabemos, né, que é um dia específico, mas também é o juízo final também, fim dos tempos. Sublinha aí. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde a parte nova da cidade, e grande lamento. Sublinha essa parte, ó, grande lamento. Sublinha grande lamento. Desde as colinas. Versículo 11. Lamentem moradores. Sublinha essa parte. Lamentem moradores. Lamentem moradores. Sublinha. Da cidade baixa. Porque todos os comerciantes serão mortos. Sublinha isso também. Todos os comerciantes serão mortos. Sublinha essa frase. E todos os que pesam prata serão destruídos. Vamos anotar ao lado agora do versículo 10 ao 11. Anota aí, ó. Gritos e lamentos. Gritos e lamentos, os comerciantes serão mortos. Gritos e lamentos, vírgula. Gritos e lamentos, vírgula. Gritos e lamentos, os comerciantes serão mortos. Gritos e lamentos, os comerciantes serão mortos. Gritos e lamentos, os comerciantes serão mortos.
Eu sei que é muito forte, mas é a palavra de Deus, tá? Vamos seguir quem tá entrando agora aí, ó. Quem tá entrando agora no Instagram, estamos lendo Sofonias capítulo 1. Sofonias capítulo 1. E vamos ler agora o versículo 12, tá? Versículo 12. Sofonias 1, 12. Vamos seguir. Naquele tempo, pode sublinhar também, pode circular melhor. Naquele tempo, lembrando, né? É um tempo de castigo para aquela geração, mas também esse termo é usado para o fim dos tempos. Vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei. Circula aí, ó. Circula não, sublinha, desculpa. Castigarei. Sublinha castigarei. Aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Sublinha essa parte ali, ó, apegados à borra do vinho, até o final do versículo 12, tá? E dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Sublinha tudo isso. Versículo 13. Por isso, os bens deles serão saqueados. Sublinha isso. Os bens deles serão saqueados. Sublinha essa parte. Paz do Senhor, Bruno, lá da Inglaterra, meu lateral esquerdo, jogou comigo no Inter. Um abração, meu amigo. Um abração, meu irmão. Bênção de ter aqui. Sublinha aí. Apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, né? Melhor, a gente está na parte já do serão saqueados. Agora, e as suas casas serão destruídas. Sublinha isso também. Casas serão destruídas. Sublinha. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão o vinho. Vamos anotar aí ao lado do versículo 12 e 13. Versículos 12 e 13 do capítulo 1 de Sofonias. Anota aí ao lado, ó. Os bêbados que desprezam Deus serão roubados e terão casas destruídas. Anota aí ao lado do versículo 12 e 13. Os bêbados que desprezam Deus serão roubados e terão casas destruídas. Do versículo 12 ao 13, os bêbados que desprezam Deus serão roubados e terão casas destruídas. Os bêbados que desprezam Deus serão roubados e terão casas destruídas. Como falei, quem tá entrando na live não se assusta, a gente lê os livros inteiros, tá? Peguei os livros menores e aí a gente lê do começo ao fim, tá? Versículo 14 agora, versículo 14, Sofonias 1, versículo 14. Vamos lá. Está perto o grande dia do Senhor. Circula esse termo aí, ó, o grande dia do Senhor, circula. Lembrando, é um dia, né, de juízo para aquela geração, mas também está falando de fim dos tempos, Apocalipse. O grande dia do Senhor, circula isso. Está perto e vem chegando depressa. Sublinha esse termo, ó. Vem chegando depressa, sublinha. Vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Sublinha isso, tá? O dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Sublinha isso. Vamos seguir. Meus irmãos que estão entrando agora, é assim que a gente aprende mais da palavra de Deus, é lendo os livros do começo ao fim, sem escolher texto, mas assim a gente entende muito melhor a palavra de Deus, ok? Versículo 15. Aquele dia será um dia de ira. Sublinha isso. Será um dia de ira. Sublinha isso. Dia de angústia e tribulação. Sublinha isso também. Angústia e tribulação. Dia de ruína e destruição. Sublinha ruína e sublinha destruição. Dia de trevas e escuridão. Sublinha trevas e sublinha escuridão. Dia de nuvens e densas trevas. Sublinha nuvens e sublinha também densas trevas. Dia de toque de trombeta. Sublinha toque de trombeta, meus irmãos. Sublinha aí, toque de trombeta. Gritos de guerra.
contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Sublinha todo o versículo 16, bem dizer. Sublinha aí, ó, todo o versículo 16. Sublinha aí todo o versículo 16. Vamos anotar agora ao lado, do versículo 14 até o 16. Vamos anotar aí, ó. O dia do Senhor será juízo, sofrimento. O dia do Senhor será juízo, sofrimento, vírgula. O dia do Senhor será juízo, vírgula, sofrimento, vírgula. Trevas e destruição de fortalezas. Trevas e destruição de fortalezas. De novo, o dia do Senhor será juízo, vírgula, sofrimento, vírgula, trevas e destruição de fortalezas. O dia do Senhor será juízo, vírgula, sofrimento, vírgula, trevas e destruição de fortalezas. O dia do Senhor será juízo, vírgula, sofrimento, vírgula, trevas e destruição de fortalezas. Agora os dois últimos versículos, tá? Para a gente finalizar o capítulo 1 e depois eu vou trazer comentários, tá? E também aplicações para o nosso dia a dia, aquilo que a gente aprende com esse capítulo 1 de Sofonias, tá? Vamos seguir. Versículo 17. Trarei angústia, sublinha isso, trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. Sublinha isso, porque pecaram contra o Senhor. O sangue, sublinha isso, o sangue dessas pessoas será derramado como pó. Sublinha isso. E a sua carne será espalhada como esterco. Meu Deus, muito forte isso. Sublinha tudo isso, meus irmãos. O sangue dessas pessoas será derramado como pó e a sua carne será espalhada como esterco. Eu sei que é forte, mas é a palavra de Deus. Sublinha tudo isso, tá? E Paulo falou lá no Novo Testamento, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, é assim que a gente aprende. Eu sei que são textos muito fortes, mas com certeza tem muito a nos ensinar. Então, não foge aí, vamos seguir. Versículo 18. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Sublinha o versículo 18 até aqui. Olha que coisa forte isso. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Sublinha até aqui. Vamos seguir. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Sublinha isso, ó. Destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Sublinha tudo isso. Agora vamos anotar ao lado do versículo 17 ao 18. Anota aí, ó. As riquezas não livrarão ninguém do juízo. Vírgula. As riquezas não livrarão ninguém do juízo. Vírgula. As riquezas não livrarão ninguém do juízo. Vírgula. Pois pecaram contra Deus. Pois pecaram contra Deus. Repetindo, as riquezas não livrarão ninguém do juízo, pois pecaram contra Deus. As riquezas não livrarão ninguém do juízo, pois pecaram contra Deus. Então aqui nós finalizamos a leitura, ok? Do capítulo 1 de Sofonias. Vamos voltar lá no início do capítulo 1 para a gente ler o que nós anotamos. Aí eu vou fazer comentários, né, e aplicações do que nós aprendemos com as escrituras e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje, ok? Para quem está entrando agora na live, segunda, quarta e sexta
nós lemos um capítulo da Bíblia, tá? É o Clube de Leitura da Bíblia, a partir das 7 horas da manhã. Lemos um capítulo, fazemos anotações e depois a gente reflete para aprender com as Escrituras. Então, nós anotamos lá no versículo 1, anotamos assim, ó, profecia de Sofonias no tempo de Josias. Então, no início, né, eu mencionei que diz aqui que é no tempo de Josias, que era a mesma época do profeta Jeremias, do profeta Abacuque, em que, infelizmente, né, nós vemos que Judá, que era o reino do sul, estava totalmente entregue à idolatria. Então o povo estava distante de Deus. E é por isso que Deus traz essas palavras tão duras, tão fortes, nesse capítulo 1 de Sofonias, ok? E então o cenário era ruim. A palavra de Deus, né, não estava sendo pregada com fidelidade dentro do templo, porque a Bíblia diz que o livro da lei estava perdido, ok? E as pessoas, né, elas procuravam ouvir os falsos profetas naquela época e elas queriam silenciar os profetas verdadeiros, porque os profetas verdadeiros traziam mensagens de arrependimento para realinhar o coração das pessoas ao coração de Deus e à palavra de Deus. Mas os profetas falsos apenas faziam falsas promessas e, infelizmente, né, fazia com que o povo continuasse no erro. E a gente vê que nos nossos dias, meus irmãos, também não é diferente, ok? Do Antigo ao Novo Testamento, nós vemos que os profetas pregavam arrependimento, Jesus e os apóstolos pregavam arrependimento, mas muitas vezes está cada vez mais escasso em alguns lugares, né? Não quero generalizar de forma alguma, porque eu sei que tem muitas igrejas abençoadas. Meu intuito aqui não é de forma alguma criticar igreja nenhuma, ok? Não é do meu feitio. Isso é apenas uma reflexão da palavra de Deus aqui, para a gente entender, ok? Que nem sempre a gente tem que ficar com um discurso mais agradável, ok? Mas a gente tem que ficar com a palavra que se alinha mais àquilo que está escrito na palavra do Senhor, ok? Então a gente não tem que procurar mentiras agradáveis. Nós temos que procurar a verdade, ainda que às vezes seja desagradável aos nossos ouvidos, porque a Bíblia ainda fala em Eclesiastes que o coração triste, o rosto, a tristeza do rosto faz melhor o coração. Ou seja, às vezes, né, aquela tristeza do arrependimento faz com que o nosso coração seja aperfeiçoado e realinhado a Deus. E isso é maravilhoso. Então, muitas vezes, o primeiro passo de fé nosso é a gente se arrepender do mau caminho para que a gente possa se aproximar e se voltar para Deus. Seguindo, depois nós anotamos no versículo 3 e 4. Deus diz que destruirá todas as nações até Judá. Nós vemos ali, meus irmãos, que nós sublinhamos ali, né? Enfim, consumirei as pessoas, os animais, as ofensas dos ímpios, exterminarei os seres humanos da face da terra. Estenderei a mão contra Judá. Imagina que eu acredito que vocês vão lembrar aqui que esse texto é muito semelhante ao que Deus falou para Noé. Lembram? Quando Deus falou para Noé construir a arca, Deus usou os mesmos termos, dizendo, né, que ia enviar um juízo sobre toda a terra, ia derramar o dilúvio, né, porque Deus iria acabar com tudo. E isso, né, porque infelizmente o mal estava generalizado sobre a face da terra. E a Bíblia diz que um dos versículos mais tristes, meus irmãos, que chega a me dar uma dor no coração quando eu leio, lá em Gênesis, no capítulo 6, onde diz assim, ó, que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra. Olha que coisa triste, imagina Deus se arrepender de ter feito a raça humana. Isso porque, infelizmente, né, o caráter do ser humano foi completamente deformado e as pessoas se entregaram ao mal e se afastaram de Deus. Então algo semelhante está acontecendo aqui, porque o mal estava generalizado e quando diz aqui, ó, estenderei a mão contra Judá, Deus está dizendo, até o meu próprio povo, infelizmente, se afastou de mim. E isso é triste, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus, ele não, de forma alguma, ele expressa a sua justiça e a sua ira, né, com prazer, porque o plano A, vamos dizer assim, é o amor, é a bondade. Mas infelizmente a gente acaba vendo uma outra face de Deus quando a gente acaba semeando o mal. E assim estava o povo. O povo estava semeando mal e isso estava desagradando a Deus. Então, que a gente não semeie o mal. A Bíblia diz em Provérbios
dizendo que a benevolência do rei é como o sereno, e diz, né, que quando a gente faz o mal contra o rei, o rosto dele fica como se fosse o de leão. Então, que a gente possa fazer o bem para que a bênção de Deus, né, caia sobre nós como orvalho, como diz o texto ali de Provérbios, mas que de forma alguma a gente desperte, né, a ira de Deus. Então, que a gente viva de uma forma que a gente atraia a bênção de Deus e não a maldição. Vamos seguir? Depois nós anotamos ao lado do versículo 5 e 6. Deus eliminará os idólatras, os desviados e os céticos. Então, aqui nós vemos classes de pessoas, né, que estavam distantes de Deus. Os idólatras. O que seriam os idólatras, né? São aqueles que adoram a outros deuses e não Deus da Bíblia. E a gente vê que diz o texto ali, né, adoram o exército do céu. Isso é uma referência, né, à astrologia, pessoas que ficavam crendo nas estrelas, né? E às vezes, meus irmãos, a gente é muito criativo, a gente crê em coisas assim, ó, vamos dizer assim, ó, parecem ridículas, e a gente crê naquilo, mas na palavra de Deus a gente não crê. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vocês vão até dar risada. O Bruno aqui, que jogou comigo lá no Inter, vai lembrar. Tinha o nosso goleiro Lucas. Não sei porque que o nome dele era Lucas, né? Mas eu vou falar de um Lucas aí. Um dia, ele falou bem assim pra mim e pro Getúlio, que é meu irmãozão gêmeo. Mora em Santa Catarina, tá pregando em tudo quanto é lugar. Ele disse bem assim pra nós. Eu acho que as coisas estão dando errado na minha vida porque a minha madrasta falou que quando eu vou estender a roupa no varal, eu estendo a roupa de cabeça para baixo. E ele falou, e eu acho que é isso mesmo. Eu vou começar a estender a roupa agora, né? Virado para cima, para não dar as coisas erradas na minha vida. Meus irmãos, olha que absurdo isso. Olha como a gente tem facilidade, às vezes, em crer em umas coisas bobas assim, e às vezes a gente não quer crer na palavra de Deus, entendem? Então, que a gente não faça isso, né? Eles estavam crendo ali nas estrelas, mas não estavam acreditando na palavra de Deus, que faz sentido, que aponta um norte, que mostra, né, aquilo que é correto. E a Bíblia também diz ali, ó, que eles adoram o Senhor, eles até adoravam a Deus, mas diz assim, ó, e juram por ele, e também por Milcom. Ou seja, eles adoravam a Deus, mas eles também adoravam a Milcom. E Jesus falou que a gente não pode servir a dois senhores, entende? Ou nós somos completamente e exclusivamente de Deus, ou nós não pertencemos a Deus. Porque Deus, ele não quer nos dividir com ninguém. Assim como num casamento, a gente não aceita dividir a pessoa amada com ninguém, porque isso é traição, é adultério. Da mesma forma, na Bíblia, a gente vê que a idolatria, que é nós nos voltarmos também a outros deuses, aos olhos de Deus isso é visto como um adultério, como uma traição. Deus usa esse termo através dos profetas, chamando, né, o povo de Deus ali de adúlteros, porque eles traíram e feriram o coração de Deus. Então, não sirvam a dois senhores, adorem exclusivamente a Deus, porque a Bíblia diz, né, que nós somos nação eleita, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Então, creia somente no Senhor, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, é somente esse caminho, é somente essa verdade e somente essa vida, né, que é de Cristo, que nos guia ao Pai. Vamos seguir? Do versículo 7 ao 9 nós anotamos, no dia do Senhor castigará idólatras e autoridades corruptas. Porque nós vemos ali que as autoridades, né, se afastaram do Senhor. E eu digo para vocês, até se afastaram primeiro. Porque muitas vezes, né, o poder faz com que as pessoas... sobe para a cabeça das pessoas o poder, a riqueza. E eu não estou dizendo que estar em um lugar de autoridade seja ruim. E eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim, de forma alguma. Queira Deus... que o Senhor, né, levante os seus servos, as suas servas, e que Deus prospere os seus servos e as suas servas. Mas a gente precisa sempre ter um coração rendido a Deus, para nunca deixar que uma posição nos torne arrogantes, ou que o dinheiro, né, nos torne arrogantes, mas que a gente continue com o coração humilde e voltado para o Senhor. Mas nós vemos aqui, né, que as autoridades se afastaram, se desviaram e abandonaram a Deus. Do versículo 10 ao 11, nós anotamos,
gritos e lamentos. Os comerciantes serão mortos. E aí depois, do 12 ao 13, nós anotamos também: os bêbados que desprezam Deus serão roubados e terão as casas destruídas. Então, não apenas as autoridades, mas nós vemos que também o povo comum acabou se afastando de Deus. Os comerciantes, né, e até as pessoas que estavam ali entregando a sua vida ao alcoolismo, muitas vezes, né, para afogar as mágoas, para esquecer do cenário ruim presente, eles estavam infelizmente indo cada vez mais para longe de Deus. E a gente não tem que usar de subterfúgios, né, querendo fugir da realidade, mas que a gente possa, enfim, abrir a palavra do Senhor, se voltar para Ele, porque é assim que a gente resolve as coisas, nos acertando com Deus e não buscando fugir de Deus, porque a gente vê que Jonas tentou fugir, né, e não deu certo, veio uma tempestade. Da mesma forma, quando a gente busca, né, uma fuga em outras coisas, no álcool, enfim, drogas ou prostituições, né, a gente só está aumentando as tempestades de Deus na nossa vida. Nós só estamos agravando os problemas e de forma alguma resolvendo eles, porque a solução é aquilo que a Bíblia diz em Hebreus, dizendo que a gente tem que, quando a gente errar, falhar, a gente tem que chegar de forma confiante junto ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia. Ou seja, não fuja de Deus, mas chega até Deus com a tua confissão, falando dos teus problemas, falando das tuas dificuldades, e pode ter certeza que Deus vai te ajudar, Deus vai te levantar, Deus vai te dar graça, Deus vai te fortalecer para vencer os teus problemas. Então não fuja, não busque, né, outros meios de tentar fugir da realidade. Vamos seguir. Do versículo 14 ao 16, nós anotamos ali, ó: o dia do Senhor será juízo, sofrimento, trevas e destruição de fortalezas. Nós sublinhamos ali, né, vários termos que mostram que será um dia ruim, né, infelizmente, para muita gente, o dia do juízo. E mesmo, né, aqueles que estão em fortalezas, eles não estarão seguros, porque não tem como fugir do juízo de Deus. A única forma, né, como João Batista falou: arrependei-vos e convertei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, não tem outra forma de fugir da ira vindoura, né, que é uma referência ao juízo de Deus, a não ser através da conversão verdadeira, através do novo nascimento, através do arrependimento verdadeiro. Essa é a única forma, ou seja, a única forma da gente fugir de Deus é a gente se jogando nos braços dele arrependido. Estão entendendo? É a gente entregar nossa vida para Deus. E pode ter certeza que Deus transforma qualquer cenário da nossa vida, Deus transforma o nosso caráter, a santificação Deus opera na nossa vida, que é mudar os nossos hábitos, mudar os nossos pensamentos, nossas vontades. Tudo isso vai sendo mudado a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Deus e a gente começa a buscar. Porque aqui o povo não fez isso, infelizmente. Então, sobrou para eles apenas o plano B, vamos dizer assim, que era o castigo, que era o juízo de Deus. Para finalizar, no versículo 17 e 18 nós anotamos: as riquezas não livrarão ninguém do juízo, pois pecaram contra Deus. E tem termos muito fortes ali que nós sublinhamos, que eu vou ler aqui, ó. Trarei angústia, também sublinhamos, ó, porque pecaram contra o Senhor. E ainda: o sangue dessas pessoas será derramado como pó e a sua carne será espalhada como esterco. Olha que forte esse termo aqui, muito forte. Nem prata, nem ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. E aí no final nós sublinhamos também: destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então, meus irmãos, nós vemos que as riquezas não livrarão no dia do juízo. Muitas vezes a gente ter, né, as pessoas às vezes depositam a sua fé e a sua segurança no dinheiro que elas possuem. Só que no dia do juízo isso não vai fazer diferença nenhuma. A Bíblia fala em Ageu, Deus falando: meu é o ouro, minha é a prata. E ainda fala na palavra de Deus, né, dizendo que no reino dos céus é como se tivesse ouro no chão da Nova Jerusalém. Então, Deus não dá bola para a riqueza. Isso não impressiona Deus e isso não livra a gente da ira de Deus.
Mas a Bíblia fala em uma das cartas de Pedro dizendo assim, ó, não foi com ouro e nem com prata que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Ou seja, ouro e prata não nos livram da ira de Deus. A única coisa que pode mudar, que pode nos livrar da ira de Deus, é uma moeda infinitamente maior. E a moeda mais valiosa no mundo espiritual, vamos dizer assim, a moeda mais valiosa é o sangue de Cristo. É o sacrifício de Jesus. Então deposite a tua confiança não na tua riqueza, não no teu ministério, não no quanto tu possui, ok? Não nas tuas conquistas, mas deposita a tua fé completamente no sacrifício de Jesus na cruz pela tua vida. É nisso que a gente tem que depositar a nossa fé, é nisso que a gente tem que apoiar a nossa vida por completo, porque é só dessa forma que seremos salvos e seremos livres, né, da ira vindoura. Em Apocalipse diz que até os poderosos, né, eu já citei isso várias vezes, que do menor ao maior, os mais poderosos, no dia do juízo, vão gritar para que os montes se ergam e caiam sobre eles, para que eles possam, né, fugir serem livres da ira do Cordeiro de Deus. E o Cordeiro, né, naquele momento é o próprio Jesus. Então, quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê o Jesus amoroso, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Mas se a gente for honesto, também tem episódios que Jesus virou as mesas. E a Bíblia fala assim, ó, não se escandalizem em mim. Jesus falando, não se escandalizem em mim. Por quê? Porque quando Jesus voltar no juízo, é o dia da vingança. E ele não vai estar sorridente, mas ele vai virar as mesas. É o dia do juízo, é o dia da vingança. Então, meus irmãos, o dia de nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor é hoje. Eis aqui hoje o tempo sobremodo oportuno, eis aqui hoje o dia da salvação. Não deixe para amanhã, mas se volte para o Senhor hoje. Amém? Então essa foi a leitura do capítulo 1 de Sofonias.